E aí, galera, bom dia. Estamos de volta com mais um episódio dessa saga épica, que é sobre geração e planejamento energético. Galera, top demais. E hoje a gente vai falar hidrelétrica. Pense em um assunto top. Rapaz, quando a gente fala de hidrelétrica, a gente fala de um mundo muito grande. Hoje a gente tem muitas hidrelétricas hoje no Brasil, né? E hoje a gente vai falar, comentar. Queria que tivesse assim mais e pedir um especialista, a ajuda de um especialista, mas infelizmente ele não pôde estar hoje presente com a gente para fazer esse vídeo, né? Que é falando sobre as hidrelétricas, né? Por que tem uma hidrelétrica? Como é que foi o estudo para chegar a esse patamar? Como foi feito o projeto ambiental? Tudo sobre hidrelétrica, né? E quando a gente fala de hidrelétrica, a gente já começa sobre os estudos hidrológicos. Temos temas principais como, no estudo hidrológico, a gente vai, como assim? Mas fica assim, mas como assim estudo hidrológico? Esse é tipo um tema. Aí assim, como tema? Aí vem os subtemas. Como é os subtemas? Modelagem hidrológica, análise da vazão e referência, regionalização da vazão, consistência das dados hidrológicos, análise da vazão máxima, elaboração de relatórios anual e estação a ANEEL, certo? Então, cara, a gente vai, desde esses episódios, a gente só vai comentando tudo isso, né? Sobre o cálculo da potência que a gente vai utilizar. Sabe isso que a gente fala, né? A gente fala um pouco pateamento entre os principais temas seguinte o assunto de modelagem hidrológica, que é uma ferramenta muito utilizada em projetos de engenharia. Ligado a resumos hídricos são os modelos de simulação hidrológica, que possibilita simultaneamente prever fluxo de água a uma bacia hidrológica através de um conjunto de equações físicas e matemáticas. A análise de vazão refere-se que representa um valor limite na utilização dos recursos hidráulicos de cada região. Elas são comuns e definitivas pelo processo. Outros buscam representar valores mínimos para a manutenção ambientais do corpo hídrico, como eu falei para vocês, né? E a Agência Nacional de Águas, a ANA, que é conhecida, né, que é a Agência Nacional de Água, eles estabelecem as condições e procedimentos a serem observados pelos consideração a autorização da geração e energia para instalações, operações e manutenções de estações hidrotérmicas. Aí nós vamos falar um pouco aqui também do cálculo de potência, que é bem muito utilizado, entendeu? Quando a gente vai ver a engenharia hidráulica é medida por duas grandezas, o desnível e a vazão de água. O desnível é a medida vertical, né? Quando a gente fala em desnível, né? É a medida vertical. E o nível longo de depressão formada pela barragem. E o nível mais baixo onde a água pode ser devolvida ao leito natural do rio. A vazão é a água disponível para a movimentação das turbinas. Para calcular a energia hidráulica, utiliza a seguinte fórmula, certo? Que é o pH. pH é igual hidrômetro vezes queda vezes G. Essa é uma equaçãozinha que a gente tem aqui. Aí o que significa o pH? Potência hidráulica em quilowatts. O H é desnível hidráulico. O Qzão é vazão disponível em metros cúbicos por segundo. O Gzinho, aceleração da gravidade, 9,81 metros cúbicos por segundo. Certo? Então é o que a gente tem aqui. Então a gente tem uns exemplos aqui de equações que é muito utilizado para fazer isso aí e verificar a vazão. Então tudo isso é o feito o estudo, é o feito o planejamento. Esse planejamento é muito importante, porque se eu não tiver tudo isso, como é que eu vou saber quanto é que minha hidrelétrica vai gerar? Então é muito bom, cara, a gente tá sempre antenado nesses assuntos, cada vez mais poder estudar, entendeu?
Aí o que a gente também vê também, na hora que a gente vai ver uma barragem, né? A gente tem que ver lá também, quando a gente vai fazer para armazenar água, que é meu reservatório, nós temos também que desenvolver, teve muitos estudos, cara, isso aí envolve anos e anos de estudo, mas é muito legal. Quando a pessoa forma assim na área de engenharia elétrica ou engenheiro ambiental, essas coisas assim do gênero, é muito bom, cara, a gente tipo se aprofundar uma matéria. Por exemplo, o cara que é o bambambam da turbina, o papa, o cara que sabe tudo, saca tudo de turbina. Ele é o cara, velho. Então, assim, não, o cara se formou em engenharia elétrica, mas o cara manja de turbina. Pô, mas turbina não cairia mais, era para um engenheiro mecânico? Beleza. Mas não é porque que eu sou um engenheiro eletricista que eu não quero me especializar em turbina. Tu já viu o cara bam bam bam. Aí, pô, o cara é o papa. O cara chega assim, o cara chega em qualquer estado, onde ele chegar. Porra, não, para lá vem o papa das turbinas. Vou contratar esse cara aí porque esse cara é bom. Então, assim, o salário dele já é totalmente diferenciado. Ah, mas ele não é doutor, ele não é mestrado. Porra, mas o cara manja de turbina demais. É um engenheiro eletricista que cara precisou de qualquer coisa falando sobre turbina, só ligar para ele, o cara já pergunta o tamanho das pás, quanto é que ele quer gerar, aonde que ele quer e como é que ele quer, e o cara já te diz assim, ó, cara, vai em tal fabricante, que tal fabricante tem a turbina excelente pro teu trabalho. Então, conforme a elaboração, os parâmetros utilizados para escolher preliminarmente o tipo de turbina a ser utilizado, que é a queda de líquido, número de vazão do projeto da turbina. Para efetuar essa escolha de turbina, temos que observar vários fatores, como a rotação, especificação, né, quando é a especificação da rotação, especificação do cavitação, o custo, elementos ligados ao local da instalação, o sistema, operação, entre outros. Os fatores predominantes na escolha de tipo de turbina, rotação, especificação, cavitação, é cavitação. Pertinho da especificação de seleção, escolha as melhores turbinas, pode ser elas. Turbina de fringe caixa aberta, turbina de fringe caixa espiral, turbina de fringe dupla, turbina Planton e turbinas turbulares extra, entre outras. Tem vários modelos de turbinas, entendeu? Então, assim, eu comentei um pouco, né, falando sobre esse especialista, que é um cara que ele vai estudar mesmo, vai manjar de turbina, e ele vai te dizer, cara, a tua turbina melhor para ti é a caixa aberta, não é a caixa espiral, não é a caixa dupla, não é a Planton, não é a turbina S. Então, assim, ele é um cara que estudou, cara, desenvolveu o trabalho, ficou ali mesmo correndo e manja muito de turbina, que é um dos fatores que a gente tem na nossa hidrelétrica também, né? Mas a gente não pode esquecer de jeito, maneira nenhuma, quando a gente fala de hidrelétrica, da barragem, certo? A barragem, ela tem que ter... Como assim? Posso dizer para você assim. A barragem é muito importante. Por que ela é importante? Mas vamos dizer que é o pilar da hidrelétrica. Tá ali a estrutura da barragem, a gente tem que ter ela bem feita, tipo um baldame de uma residência, ou a fundação. Se a fundação for mal feita, velho, essa barragem não vai durar muito tempo. Aí a gente vai ter problema. Temos a função de represar a água, objetivando automaticamente a tomada de água através da elevação do nível da água do rio, em locais onde queda de água abaixo da barragem, sempre para criar um desnível lateral, necessário que se atinja produções de energia desejada. Quando concluída, estava fundamental duas condições. Estável lá enquanto condições, apresenta grau de estabilidade compatível com seu objetivo. Os tipos de barragem utilizados são a de terra, certo? E tem a barragem de terra e a barragem de encrossamento, indicados em locais onde a topografia apresenta levantamento onduloso, pode exemplar em vales por encaixe. E temos a barragem de encrossamento. São